Desconfie de quem não gosta de um sorvete bem feito. Olá, seja bem-vindo à Reserva Urbana. Hoje vamos te contar as mais interessantes histórias da invenção do sorvete, assim como toda a trajetória que essa excelente sobremesa teve até chegar nos dias de hoje. Semelhante aos vídeos do quadro A Verdadeira História, a história do sorvete possui muitos detalhes, por isso iremos cobrir apenas os fatos mais importantes ou curiosos de sua invenção. 1. O primeiro sorvete. Assim como a maioria das invenções, não se tem certeza de quem foi o primeiro indivíduo que provou o sorvete. Mesmo com a ausência de fontes confiáveis, alguns clamam que o sorvete foi uma invenção chinesa, que era uma mistura de leite, gelo e arroz. Outra menção anciã do sorvete é a do imperador romano Nero. Ele ordenava seus escravos a buscarem neve nas montanhas para congelar mel e frutas. Os persas foram outro povo com grandes chances de terem feito o primeiro sorvete. Já em 400 d.C., eles construíram estruturas chamadas yachal. Essas estruturas serviam de geladeiras para estocar gelo e fazê-lo durar muito tempo depois do inverno. 2. O mito de Marco Polo. De acordo com contos populares, o explorador Marco Polo teria conhecido o sorvete em sua viagem à China e o levado para a Itália. E que, graças a isso, o Ocidente pôde finalmente conhecer o sorvete, que, por meio de vários nobres italianos, se espalhou por toda a Europa. Mas, segundo o livro Sorvetes, o Guia Definitivo, essas histórias foram inventadas por produtores e vendedores de sorvete do século XIX com intenções de marketing e publicidade. Essa história é tão atrativa que até hoje as grandes produtoras de sorvete acreditam e apoiam esse mito. 3. A popularização do sorvete. A primeira receita em francês para os chamados gelos aromatizados apareceu em 1674. Contudo, até o século XIX, o sorvete era uma iguaria que apenas a elite tinha a oportunidade de experimentar. Só após 1850, com a invenção de melhores formas de isolar o calor, a exportação do gelo e as primeiras indústrias do sorvete, que foi possível a ampla comercialização para o público. No século XX, o avanço tecnológico, especialmente no que se refere à eletricidade e ao barateamento do refrigerador, permitiram ainda mais a popularização do sorvete. Para os Estados Unidos, o sorvete é tão adorado que durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, junto aos cigarros e refrigerantes, o sorvete fazia parte da lista de itens indispensáveis para manter o ânimo das tropas. 4. O sorvete chegando no Brasil. No Brasil, os cariocas foram os primeiros a experimentar a delícia gelada. Em 1834, um navio vindo de Boston aportou na cidade do Rio de Janeiro com cerca de 200 toneladas de gelo em blocos, exclusivamente para fazer sorvete. Como naquela época não havia como conservar o sorvete depois de pronto, as sorveterias anunciavam a hora certa de tomá-lo, causando alvoroço na cidade. Até as mulheres, que não deviam entrar em bares, cafés e confeitarias, resolveram quebrar o protocolo e fizeram fila para experimentar a novidade. O sorvete começou a ser distribuído em escala industrial no país em 1941, quando nos galpões da falida fábrica de sorvetes Gato Preto, no Rio de Janeiro, instalou-se a U.S. Harkson do Brasil. Seu primeiro lançamento em 1942 foi o Esquibom, seguido pelo Chicabom. 18 anos depois, a Harkson mudou seu nome para Kibon. 5. A casquinha de sorvete. A casquinha de sorvete também não foi outra invenção tão óbvia quanto parece. Até então, o sorvete era apenas servido em taças e copos de metal ou papel. Na Feira Mundial de St. Louis, em 1904, um sorveteiro sem pratos para servir seu produto, para improvisar, teve a grande ideia de servir seus sorvetes embrulhados nos waffles da barraca vizinha. Desde então, a casquinha de sorvete foi sofrendo alterações por muitas e muitas pessoas até chegar no atual formato de cone, com a crocância e espessura que vemos hoje em dia. Por exemplo, o formato de cone foi inspirado nos buquês de flores. 6. O picolé. Outro formato popular do sorvete, mas improvável de ser pensado, foi o picolé. A história mais conhecida de sua criação conta que em 1905, um garoto de 11 anos chamado Frank Epperson, durante o inverno norte-americano,
Preparou um suco em pó num copo de vidro, mas por acidente esqueceu do lado de fora de sua casa e com uma colher dentro do copo com suco. Na manhã seguinte, seu suco estava congelado e com a colher enfincada. Se surpreendeu com o sabor do doce e o apresentou para os seus amigos. Somente alguns anos mais tarde, em 1923, que decidiu comercializar esse tipo de sorvete. 7. Tendência: gourmetização. Chegando na atualidade, o sorvete pode ser considerado uma das sobremesas mais consumidas ao redor do mundo. Isso se deu especialmente por causa de sua industrialização. Contudo, a atualidade pós-moderna e a grande competição nesse mercado obrigaram os produtores de sorvete a diferenciarem seus produtos. O sorvete é um dos doces que mais sofreu da gourmetização. Por exemplo, hoje em dia temos desde petit gâteau, paletas mexicanas, marcas que supostamente fazem sorvete caseiro, e o azedo sorvete de iogurte, que clama ter menos calorias. Não se esqueça dos sabores exóticos que aos poucos aparecem nas sorveterias, como tapioca e bacon. Esse foi A Verdadeira História de hoje. Esquecemos de algo? O sorvete derreteu? Ficou com vontade de tomar sorvete? Escreva nos comentários. Não esqueça de curtir se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal para mais vídeos semanais como esse. Não se esqueça de conferir a verdadeira história da pipoca e por que o horário de verão é ruim. Até a próxima, aqui quem fala é o Kinder. Muito obrigado por assistir.